Graça e paz, pode se assentar, viu? Eu fico constrangido de pregar depois da qualidade dos louvores cantados aqui. Que Deus abençoe o grupo, amém? Profundamente. Abra sua Bíblia, por favor, queridos, em Mateus capítulo 9. O senhor é um homem sábio, viu, pastor? O senhor é um homem sábio. Me colocou com essa responsabilidade de vir pregar aqui após tudo isso que... Som. Após tudo isso que ouvimos, tempo precioso, né? Mateus capítulo 9, nós, como o IBAPA e o NIUS avisaram aqui, o encontro da juventude, a celebração, na verdade, a confraternização de final de ano, está se aproximando, e você, que talvez queira abençoar os nossos jovens e adolescentes, nos procure. Talvez você queira, de alguma forma, fazer parte disso também, então nos procure para... abençoá-los de alguma maneira, e você também, nosso visitante, é um prazer ter você aqui, um prazer te receber nesta noite. Queridos, Mateus capítulo 9, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 7. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar novamente. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a graça de termos aqui um tempo destinado unicamente para prestarmos culto ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações, e te adorar, Pai, te exaltar é a razão da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a graça de fazer isso em comunidade, entre irmãos, numa família. Seja, Pai, conosco nesta noite, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, seu Filho, oramos. Amém e amém. Queridos, alguns adotam o exercício de se aproximarem do texto bíblico, diretamente falando dos evangelhos, como se fossem biografias no sentido moderno mesmo do termo, ou seja, como nós nos referimos a uma biografia. Muitos olham para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como se fossem textos que estão preocupados em dizer um panorama, apresentar um panorama daquilo que Jesus fez, de modo unicamente pragmático, se dissociando e abandonando a prerrogativa de que esse texto é, antes de tudo, uma pregação, porque esses evangelistas, eles são de fato evangelistas, né? E evangelistas são pregadores, estão preocupados em anunciar uma verdade baseada na fé. É isso que eles são. Eles são evangelistas, sendo evangelistas, eles falam a partir da perspectiva da fé. E um dos textos que apresentam, a partir do momento que nós olhamos, de modo paralelo a eles, como se você colocasse, né, três
Bíblias juntamente ali na sua mesa e você abrisse em Mateus capítulo 9, em Marcos capítulo 2 e em Lucas no capítulo 5, um dos textos que mais diretamente apresenta diferenças das narrativas é justamente o capítulo 9 de Mateus, capítulo 2 de Lucas e capítulo 2 de Marcos, e capítulo 5 de Lucas, onde é apresentado certos detalhes em Marcos que não é apresentado em Mateus e vice-versa. O fato é que, ainda assim, é descrito a mesma narrativa, a cura do homem paralítico. Aqueles que têm uma tendência, são tendenciosos a descredibilizar o texto bíblico, vão apontar essas diferenças como se fossem, na verdade, uma prerrogativa para tirar a credibilidade do texto bíblico, quando na verdade não são. São ênfases diferentes de cada autor, de cada evangelista. Por exemplo, você pode chegar em casa e ouvir a seguinte pergunta: "Ei, como é que foi lá na igreja hoje?" "Ah, teve uma banda muito boa. O pregador mais ou menos, ele estava com um blazer bonito." Entendeu? Uma outra pessoa pode dizer assim: "Olha, teve uma banda muito boa, o pregador mais ou menos, mas ele tinha um cabelo legal." São prerrogativas, são ênfases distintas, são formas de dizer a mesma coisa, mas, entenda bem, é aquilo que te salta mais rapidamente aos olhos. Consegue compreender? São ênfases diferentes. Mas o fato é que toda vez que você se aproxima do texto bíblico, e nos referindo aqui diretamente aos evangelhos, onde é apresentado a trajetória de Jesus, e não uma trajetória, queridos, unicamente pragmática, mas uma trajetória espiritual, porque sobre ele é derramado graça na vida de pessoas, cura na vida de pessoas, palavras de liberdade na vida de pessoas. Toda vez que nós nos debruçamos diante do texto bíblico, nós precisamos observar nesses relatos as respostas que as pessoas apresentam no caminho de fé proposto por Jesus. Porque todos aqueles que se apresentam, ou melhor dizendo, são apresentados a Jesus, eles vão rebater com algum tipo de resposta. Jesus lança as interrogações e nós respondemos. Ou seja, você seguirá o caminho de Jesus ou não? Se você, a partir do momento que se encontrou com Jesus, ouviu o anúncio da pregação, seguiu os passos de Jesus, você respondeu a essa interrogação, a essa pergunta, de modo positivo a esse segmento. Consegue compreender? Se você disse não, você também tem uma resposta. E se você não disse nada, e continua só vindo na igreja, é o amigo, é o chegado, você também dá uma resposta, mas não é a mesma resposta daquele que se rende. Existem muitos daqueles que podem se descrever como amigos e enculturados à igreja, ao evangelho. São várias formas de se apresentar e de dizer qual foi a sua resposta. O fato é que esse texto, queridos, apresenta para nós, a partir desta abordagem, renúncias, respostas, escolhas, posicionamentos, que nos empurra a, de alguma forma, definir também quais serão as nossas respostas, renúncias e posicionamentos. Se você observar diretamente aqui, nós temos, além de Jesus, que é o personagem máximo, a prerrogativa máxima, o lugar único que ele representa na narrativa bíblica, nós temos, além dele, obviamente, 3 personagens. Nós temos 3. Nós temos o homem paralítico, que é descrito aqui como aquele que, além de ter os seus pecados perdoados, pôde começar a andar. Jesus disse ao paralítico: "Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." É aquele que, no final da narrativa, da descrição do relato, a partir do evangelista Mateus, é esse que pôde andar. E quem não anda, quer andar. Quem não enxerga, quer enxergar. Quem não ouve, quer ouvir. Quem é oprimido, quer ser liberto. O homem paralítico é o foco total da compaixão, queridos. O homem paralítico é aquele que, como se Jesus, em um determinado momento, falasse assim: "Olha só,
esquece todo o restante, eu só tenho o olhar direcionado a uma única pessoa. Quem é essa pessoa? É o homem paralítico. Ele ocupa esse lugar. É quase que Jesus dividindo o seu protagonismo com ele. Entenda bem, quase que. É porque Jesus coloca todo o enredo direcionado a este homem. É a cura desse homem, é o perdão destinado a esse homem. É este homem que recebe o foco total da compaixão do Senhor, do amor do Senhor. Ele é liberto, queridos. Nós temos um segundo personagem aqui, que na verdade não é um único personagem. São os mestres da lei, colocado aqui no plural no verso 3. Diante disso, alguns mestres da lei. Quem são esses? Os mestres da lei são os fingidos, que não expõem claramente o que de fato pensam. Os mestres da lei estão preocupados em descobrir blasfêmias de Jesus, para que ele não possa ser colocado nessa prerrogativa divina que Jesus está apresentando sobre si. É esse homem, esses homens, né? São os manipuladores. Esses homens são aqueles que estão mais preocupados com a religião institucional do que com pessoas. Porque, pense bem, queridos, por mais que eles estivessem certos, imagina que este que está se apresentando como Jesus não fosse Jesus como outros não eram. Entenda bem o que eu estou dizendo. Outros já se diziam ser o Messias ungido e operavam possíveis milagres naquele tempo. Ou seja, esses homens que possuíam zelo pela religião, eles não tinham um zelo no escuro, no vazio. Eles tinham uma preocupação também legítima parcialmente. Eles fecharam seus olhos espirituais, o seu coração, e se fecharam à verdade vinda da parte de Jesus. Isso é claro, isso é óbvio. Porém, ainda assim, a preocupação deles não pode, de modo algum, ser descartada totalmente. Porque eles tinham uma preocupação diante de outros possíveis milagreiros que se apresentavam como a reencarnação, ou melhor dizendo, a encarnação de Deus. O ungido, aquele que estaria ali para trazer esperança a Israel. Aquele que viria para redimir o povo. Essa expectativa já era nutrida diretamente por parte de todo o povo. Toda a história de Israel era alimentada por essa expectativa. Ou seja, a preocupação deles tinha o seu lugar, tinha a sua função e tinha o seu papel. Só que eles se fechavam diretamente à possibilidade de daquele homem ser o próprio Deus, a pessoa de Jesus encarnada ser verdadeiramente a pessoa de Deus ali entre os homens. E esses homens se fecham para essa possibilidade. Então, nós temos esses que são os manipuladores, aqueles que querem pegar Deus, aqueles que, de modo algum, querem ouvir a verdade espiritual. E voltando ao que eu estava dizendo, imagine vocês nessa situação onde mestres da lei estão diante de, imagina, que não fosse Jesus, fosse esse pseudo-milagreiro, esse falso milagreiro, e um homem paralítico que começa a andar. Esses homens, tão preocupados com a religião, são incapazes de se alegrar com o paralítico andando. São incapazes. Eles não possuem nenhum tipo de felicidade diante de alguém que é foco total da compaixão do Senhor, acessando a graça de Deus, acessando a cura do Senhor e passa a ter possibilidade de ter, na verdade, perdão completo e, além do perdão completo, possibilidade de andar. Esses são os segundo lugar, né? O segundo personagem. Nós temos o homem paralítico, que é o foco total da compaixão. Nós temos os mestres da lei e nós temos os 4 homens, que o texto bíblico apresenta, na verdade, como sendo alguns homens. Olha o verso 2 no capítulo 9. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados.
E aí que eu entro naquela questão das ênfases que cada evangelista apresenta. Porque no capítulo 2 de Marcos, você não precisa abrir, irei ler rapidamente a igreja. No capítulo 2 de Marcos, que é o texto paralelo ao capítulo 9 de Mateus, nós temos a seguinte descrição, a seguinte narrativa no versículo 2. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. No versículo 1 diz que Jesus estava no seu habitat natural, né? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ou seja, o lugar comum do ministério de Jesus, Cafarnaum. Na continuação, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Por 4 homens. Muitos vão assumir diretamente a qualificação desses homens como os amigos do paralítico. Nós não sabemos se são ou não. O texto não nos dá esse pormenor. Ou melhor dizendo, se eram amigos anteriormente. O fato que sabemos que este terceiro personagem, nós temos o paralítico, nós temos os mestres da lei, então esse terceiro lugar dos homens, dos 4 homens, é o lugar representado pelos servos verdadeiros. Por quê? Porque eles são amigos, mas antes de serem amigos, eles são servos. Sabe por quê, queridos? Porque o reino de Deus, quando nós carregamos a máxima de que o reino de Deus é um reino de amigos, nós dizemos essa afirmação, por quê? Porque numa comunhão do serviço, nós encontramos aqueles que servem também ao mesmo Deus e servem em amizade, e as amizades são construídas. O reino de Deus é um reino de amigos. Ou seja, você nem tem tanta intimidade, mas é amigo, porque a construção da amizade se dá a partir do serviço, Edilma. Consegue entender? É dessa forma. Consegue entender? Não. Entende muito mais do que eu. De tanta trajetória. Quantos aí conseguem lembrar de amizades que foram construídas a partir da prerrogativa do serviço? O ponto, queridos, em questão é que todo aquele que é servo do Senhor, todo aquele que se dedica ao serviço ao Senhor, se rendeu ao Evangelho e serve ao Senhor, ele, antes de tudo, ele foi um homem paralítico. Sim. Se você serve de coração ao Senhor, você antes foi um homem paralítico, uma mulher paralítica. Não paralítico nos termos aqui apresentados. Porque o paralítico, aqui, é uma qualificação humana. É como uma pessoa enxerga outra pessoa. É aquele homem cego ali, ó. Aquele cego de nascença. Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? João capítulo 9. É ali, ó, aquela mulher ali, ó. Aquela mulher ali samaritana. Olha ali, ó, aquele homem ali, ó. Aquele ladrão. Isso são formas de ver, queridos, da maneira como o homem vê. Porque Jesus, mesmo preocupado e cheio de compaixão por esse homem paralítico, antes de tudo, ele resolve o primeiro problema dele, que é ser um pecador, que não é ser um paralítico. Talvez você olhe assim, então Jesus é um Deus que foge da realidade? Não, ele não é um Deus que foge da realidade. Só que ele é um Deus que roga de nós adoração, porque nós somos pecadores. E observe bem o que o texto vai dizer no capítulo 9, do capítulo 9 de Mateus, no versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Paralítico, ele quer andar, não quer perdão de pecados. Só que Jesus, antes de tudo, o vê como ele vê. E ele não olha como nós olhamos, pelas condições, pelo financeiro, pela maneira como se porta, como se veste. Isso é uma prerrogativa humana, queridos. É a forma como nós vemos. É como você talvez olhe, infelizmente, para o seu marido e diga, não tem mais jeito. E você olha para a sua esposa e diga também, não tem mais jeito. A forma como você olha para o seu filho não tem mais jeito. A forma como você olha para o seu pai e já desistiu de uma possibilidade de um relacionamento saudável. Isso são prerrogativas humanas.
O olhar para como o Senhor nos olha é antes de pecadores que precisam de libertação. Perdoados são os seus pecados. Ou seja, paralítico precisa e quer andar assim, mas pecadores precisam de liberdade. Consegue entender? Esses amigos, que antes de serem amigos são servos, eles antes foram pecadores. E se estavam servindo, antes serviram, porque um dia foram libertos do seu pecado. São servos rendidos ao Evangelho. Então a grande questão é observar, nesta noite, você e eu aqui, no segredo nosso, que lugar nós ocupamos. Você é aquele que ainda não acessou o perdão divino? Aquele que, melhor dizendo, não se rendeu ao perdão divino, à graça salvadora? Você é aquele que já se rendeu e serve de coração, mesmo sabendo que não é perfeito? Eu não estou falando que você é perfeito. Mas você tem plena consciência de que o seu coração está no serviço ao Senhor? Ou você é aquele mais preocupado com a instituição religiosa? Mais preocupado em tocar as coisas na igreja? Não estou falando só de instrumento musical, não. Estou falando de tocar mesmo. Fazer o negócio girar. Ou você está mais preocupado em trabalhar, quando na verdade você não se compreende como o paralítico que, a partir do momento que tem os seus pecados perdoados, a partir desse momento é um filho de Deus amado. E nós temos nesses 3 lugares. E é por isso que essa mensagem comunica a nós de modo tão profundo, especialmente em momentos como esse, onde nós dedicamos um mês a pensar a música, a pensar a adoração, compreendendo que música, adoração, como tem sido destacado aqui, não são sinônimos, não são a mesma coisa. Mas partindo da prerrogativa de que, será que o meu coração e o seu coração está voltado ao serviço verdadeiro? Como está o nosso coração? O que nós fazemos para o Senhor? Porque o grande perigo, queridos, o grande mal é um dia termos sido o paralítico rendido, termos servido de coração, mas ter também pulado para o outro lugar, que é o mestre da lei, mais preocupado com a religião, que até parece que trabalha, ele até parece que serve, até parece que tem um coração espiritual, mas não tem. Esse é o mestre da lei. E a partir disso nós vemos algumas afirmações muito importantes. Eu destaco a vocês o seguinte: observe novamente o versículo 2 e o versículo 3, ou melhor dizendo, o versículo 2 somente do capítulo 9. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Meu irmão e minha irmã, o que Deus quer fazer em nós, em mim e em você, não é um resultado final, mas uma restauração completa. Deus não quer unicamente o seu serviço. Deus não quer unicamente o seu trabalho. Deus não quer que você adentre as portas do templo para trabalhar com o coração distante dele. Porque o que ele quer fazer contigo é uma restauração completa. Deus, ele não é um Deus de metades. Deus, ele não é um Deus de meios, que faz obras pela metade. Deus é um Deus que faz obras completas. Ele faz restaurações completas. Observe esse homem, um homem paralítico que passa, antes de andar, ter o seu coração liberto das amarras. Porque, no fundo, queridos, o questionamento desse homem é: Senhor, onde eu errei para eu ser um paralítico? Senhor, o que os meus pais fizeram para que eu nascesse um paralítico? Senhor, onde eu errei para eu estar nessa condição? E a resposta de Jesus é: na verdade, meu filho, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Os seus pecados estão perdoados.
O problema não é você andar ou não. Antes de tudo, a questão é o seu coração. Liberte-se da culpa. Acontece, meus irmãos, que muitos querem servir ao Senhor com o coração aprisionado. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas eles são incapazes de se perdoarem daquilo que eles mesmos fizeram a outros. Existem pessoas que querem servir ao Senhor, mas não querem perdoar as ofensas recebidas. Existem aqueles que querem servir, trabalhar, arregaçar as mangas. Ele quer estar todos os dias na igreja se for preciso. Ele quer fazer tudo. O pastor nem termina de falar o que precisa ser feito, ele já está, não, eu posso fazer. O líder nem perguntou ainda, nem deu a diretriz, ele, não, eu estou aqui. Isso, queridos, até é muito bom, no sentido de que você tem um coração voluntarioso, só que não atropele as etapas. Você tem vivido a verdadeira restauração na sua vida? Você tem consciência de que você foi restaurado? Porque, meu irmão e minha irmã, infelizmente, se você não for restaurado por completo, se você não tiver consciência do perdão que vem de Deus, se você não tiver perdão, você conceder perdão àqueles que te fizeram mal, você pode até parecer que está servindo de coração, mas no fim das contas você vai fazer tudo pela metade, você não vai fazer com amor, e você vai machucar pessoas à sua volta, e vai estar tudo errado. E você pode até achar que está trabalhando, quando no fundo, você é uma pessoa amargurada, ressentida, que ainda não viveu a plenitude da restauração. Esse homem, a partir dessa restauração, ele nos ensina que aquilo que Deus faz conosco existe confiança completa. Observe o texto novamente. Tenha bom ânimo, filho. Filho. Esse termo filho, técnico, né? Ele é expresso também para se referir a uma criança. Essa tradução utiliza filho, dando uma ideia de criança. E tu já viu uma criança? A facilidade que uma criança tem de confiar na plenitude da inocência. A criança não faz força para confiar. A criança confia. É por isso que tantas pessoas praticam maldade com criança. Porque sabem que elas vão facilmente se abrir para a maldade desumana que vão aplicar sobre essas vidas e traumatizá-las para o restante da vida. Mas a grande questão é que ser criança é a prerrogativa inicial para sermos filhos de Deus. É sermos olhados como aqueles que nunca deixarão de serem verdadeiras crianças. Tenha bom ânimo, filho. Confia em mim, filho. Os seus pecados estão perdoados. Olha para mim, filho. Eu te amo, filho. Você está perdoado, filho. Você não tem mais por que se condenar, filho. Não foi o seu pai nem sua mãe que erraram, filho. Não foi você que errou, filho. É que tem coisas que simplesmente não há explicação, meus irmãos. São situações que nós vivenciamos que não há como explicar. Como explicar uma doença que uma criança nasce, um bebê nasce, uma doença incurável? Que somente o Senhor Todo-Poderoso pode curar, que a medicina não dá conta. Como explicar o luto, a ausência de alguém? Como explicar as questões psíquicas que muitas pessoas passam a vivenciar e passam a se debulhar na noite escura, no quarto escuro, passam a vivenciar continuamente dias de morte? Como explicar? A grande questão é que mesmo não tendo explicação, nós somos chamados por Deus de filhos. Tenha bom ânimo, criança. Tenha bom ânimo, filho. Tenha coragem, filho. Tenha coragem, filho, de saber que eu te amo, mesmo você sendo um paralítico. É a restauração completa. Jesus nos restaura, queridos, diante dos medos que nós temos, dos sofrimentos que não possuem explicação racional. Simplesmente Deus nos restaura. E a nossa fé, que é a resposta
ou melhor dizendo, que apresenta como resposta a restauração, é uma fé que nos direciona ao serviço. Você antes é restaurado, depois você vai servir. Porque se você serve sem restauração, você serve de modo pragmático. E se você serve de modo unicamente pragmático, logo não há o quê? Espiritualidade. E o texto bíblico lá em João vai dizer o quê? Que o Senhor quer de nós que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ou seja, de modo concreto e de modo consciente, a partir de uma consciência espiritual. É isso que o Senhor quer de nós. O serviço completo. O serviço, que é essa característica, queridos, apresentada por esses 4 homens. Esses homens, um dia, pecadores perdoados, que passam a servir. Esses homens que passam a servir, queridos, estão unicamente preocupados com aquilo que o Senhor Jesus está preocupado. Que é o quê? Com pessoas. O que esses homens fazem? O texto de Mateus não dá essa ênfase, por isso que a gente recorre ao texto de Marcos. Esses homens abrem a cobertura do espaço litúrgico. Jesus estava ensinando. Imagina como se fosse os nossos espaços de reuniões, os nossos templos. Jesus está ali ensinando. Esses homens interrompem esse momento religioso, e ao interromper esse momento religioso, esses homens colocam o homem paralítico de frente com Jesus. Quem faz isso, queridos, não está preocupado com a religião antes das pessoas. Não estão. Quem faz isso está antes preocupado em fazer aquilo que Jesus faria, que é se preocupar diretamente com pessoas carecendo de perdão, libertação e cura. É isso que esses homens fazem. Por isso que eles são um modelo indiscutível para mim e para você de serviço. Sabe por quê, queridos? Porque eles são a fé que o homem paralítico não tem. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham, eles quem? A fé não é do paralítico. A fé são 2 amigos. A fé não é do paralítico. A fé é dos servos. Quem tem fé ali são os 4 homens que levam o paralítico até Jesus. Certamente, meu irmão e minha irmã, você que se rendeu ao Evangelho, você é alguém sobre o qual a graça do Senhor repousou em sua vida, que, para ela repousar antes, tiveram pessoas que tiveram fé por você, antes de você ter fé. Só o fato dessa igreja ter sido plantada antes mesmo de você nascer é porque alguém teve fé antes de você. Sabe aquela fé daquele pai e daquela mãe que olha para a condição de um filho e diz: ainda tem jeito. No lugar de olhar, olha, não tem jeito, eles olham, ainda tem jeito. É a fé que tem fé antes que o filho tenha fé. É esse tipo de fé. É a fé daquele que olha com esperança para um coração que precisa de perdão. É essa fé. E também, assim como que nós vemos que o homem paralítico não tem a fé, nós vemos que esses homens têm a fé superabundante, capaz de fazer com que a religião seja colocada de lado, para que a estrutura seja dispersa, uma cobertura seja aberta para eles derramarem um homem paralítico para se encontrar com Jesus. A grande questão, queridos, que a restauração que Deus faz em nossa vida, que nos empurra ao serviço, não tem como esconder. Nós daremos frutos, inevitavelmente. Observe o versículo 4 do capítulo 9. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração?
Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Deus sonda os corações o tempo inteiro. E Ele sabe se você serve de coração ou não. Isso me recorda a seguinte música, né? Jesus, essência do louvor. Lembra dela? Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que agrade a ti, que alegre a ti, algo desse tipo. O refrão é: dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é a que queres de mim. Como quem diz, né? Você canta bem, tem outros que cantam muito mais do que você, acredite. Você toca bem, tem outros que tocam muito melhor do que você. Ah, você acha que você fala bem? Tem outros que falam muito melhores do que você. Consegue entender, queridos? A história dessa música é sublime, porque o pastor dessa igreja, da igreja que compôs, né, do ministério que compôs essa música, antes deles, de fato, né, chegarem a essa canção, ele observou que as pessoas faziam e não tinham coração naquilo que faziam. E a resposta dele foi o seguinte: vamos ficar sem música, sem equipamentos de som. O nosso culto será cantado a capela, nós pregaremos o Evangelho e nós nos bastaremos em fazermos isso. Essa é a história dessa canção. E a resposta é que depois de um determinado tempo, não sei se um mês, 2 ou 3, é que eles fizeram essa canção. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas o meu interior, sabes tudo que eu sou, e queres o meu coração. Quero adorar-te com a minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Aí eu te pergunto, e faço essa pergunta a mim também: onde está o meu e o seu coração? Somos pecadores rendidos ao Evangelho? Somos servos que, uma vez rendidos, se entregaram ao serviço? Ou somos aqueles que, como mestres da lei, querem definir quem é Deus e quem não é? É o nosso coração, queridos. É o nosso coração que o Senhor quer. Ele quer nos restaurar e nos conduzir a servi-lo com o nosso coração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria que você orasse nesse momento, se colocasse diante de Deus, rogando a Ele que Ele falasse ao seu coração, e que você, diante dele, se colocasse como esse servo, que talvez esteja com o coração distante. Ou antes ainda, você seja o paralítico, que ainda não se rendeu. Muitas vezes, queridos, nós nos colocamos nesse lugar. Os pragmáticos que só trabalham e não servem com o coração. Onde de nós não sai nenhum tipo de espiritualidade. Onde de nós só sai pragmatismos. Se coloque diante de Deus, queridos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, ore. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos achou, nos encontrou e nos olhou como pecadores que precisavam, Pai, unicamente do seu perdão. E o Senhor nos concedeu perdão, Pai. E o seu perdão, Pai, nos alcançando, nos deu nova vida, vida plena e abundante, e nos conduziu ao teu serviço. O teu perdão nos alcançou, Pai.
O teu perdão nos redimiu, Senhor. O Senhor nos restaurou, Pai. Obrigado, Pai, porque a partir desse perdão, nós podemos te servir, certos de que o nosso serviço não vem de nós, mas do Senhor, Pai. Para abençoar pessoas, para levar o teu evangelho a pessoas, Pai. Em nome de Cristo, Pai, seu Filho, oramos. Amém e amém.